Olá, eu estou aqui no Colégio Nossa Senhora do Calvário e hoje com um programa para lá de importante que a gente resolveu conversar um pouco com os jovens. Jovens que estudam aqui no Colegião, jovens que estudam na escola pública, jovens que estudam no Instituto Federal, até para a gente ver o que eles estão pensando, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo de um país com muitos tumultos, muito conturbado, quais são as expectativas deles, quais são os projetos que eles têm para o futuro, o que eles estão pensando exatamente da política, o que eles estão pensando da vida, o que eles estão pensando e imaginando fazer para os seus futuros. E eu queria também saudar aqui a presença do nosso querido Candinho. Obrigada pela presença, que é professor aqui do Colegião, já esteve no nosso programa em outros momentos, discutindo e partilhando conosco várias informações. Dizer aqui também nós estamos com o Juliano, né? Juliano Simão, que tem 16 anos, a Gabriela Esteves, que tem 17 anos, o Jean, que tem também 17 anos, a Evelyn Silva, que tem 18 anos, e a Mariana Costa, que tem 17 anos. São eles que vão estar aqui falando o que eles estão pensando desse momento, o que eles estão pensando das suas vidas. E eu quero dizer que para nós é motivo de muita importância isso, porque acho que talvez seja uma das primeiras vezes que o Lado a Lado vai ao encontro desse segmento. Às vezes a gente até recebe um ou outro jovem no programa, mas a gente está vendo que no emaranhado que esse país está vivendo e está passando, talvez esteja exatamente neles a esperança de um futuro melhor. Você não acha, Candinho? Ah, com certeza. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite, agradecer vocês terem vindo aqui no colégio, o pessoal de fora também. É um grande prazer para a gente recebê-los todos aqui. E sem sombra de dúvida, Beth, porque eu lembro quando eu era da idade dele, não faz tanto tempo assim, não, mas eu lembro quando eu era da idade deles, a gente sempre tinha muitos sonhos, né? A gente era muito participativo, uma geração muito participativa. Nós havíamos vivenciado naquela época o impeachment do Fernando Collor, né? E várias esperanças surgindo, várias ideias surgindo. Era uma geração que não sabia lidar muito bem com as questões da liberdade ainda. A gente estava meio perdido em saber o que é liberdade. Até porque era um momento que a gente vinha da ditadura, praticamente, né? Nós ansiávamos... Depois de quase 30 anos foi a primeira eleição direta que se teve. E nós ansiávamos demais por essa liberdade. De repente, por termos esse anseio, tanta sede, de repente a gente acabou talvez se perdendo, mas eu tenho convicção plena que esses jovens de agora são uma geração que estão aí com tudo nas mãos para transformar o Brasil cada vez uma sociedade melhor e principalmente mais democrática. Sim, eu concordo com você. Juliano, você está no último ano aqui do ensino, no penúltimo ano do ensino médio. E você já tem, dá o microfone para ele, por favor. Você já põe o microfone aqui perto. Você já tem noção do que você está pensando em fazer? Ainda não decidi nada, por enquanto. Né? Não tem. É muita coisa, né? Acho que a gente é muito jovem também para decidir tanta possibilidade na vida. A gente tem que agora decidir o que a gente quer para o resto da nossa vida. É meio difícil, entra muito em confusão a cabeça. Mas você tem, assim, você discute isso com a sua família, você discute isso na escola, essas suas dúvidas, por exemplo, será que eu vou para um lado, será que eu vou para o outro? Você consegue ir clareando isso com o passar do tempo? Como é que funciona? Sim, acho que conforme a gente ganha maturidade, né, a gente vai começando a ir para algum caminho. E a gente costuma ir aqui em alguma feira de profissão, algum workshop, para ver, né, direcionando um pouco mais as nossas escolhas. Sim. E você, Gabriela? É Gabriela, né? Gabriela. Põe o microfone pertinho. Eu quero fazer Direito na USP de Ribeirão, FUVEST, no fim do ano. E eu decidi isso no final do ano passado, no segundo colegial, que foi inclusive por causa da Feira de Profissões que o Juliano comentou, que foi na Feira de Profissões. A Feira de Profissões foi feita aqui? Não, o colégio levou a gente para a USP, em São Paulo. E foi lá, indo de stand em stand, que eu acabei descobrindo essa minha vocação para o direito. Mas você tem alguém na família que... Eu tenho uma tia e uma prima que são advogados. Uma tia que é advogada e uma prima que está estudando para ser juíza.
E Você acha que isso te influenciou ou não? me influenciou, porque a minha tia, ela sempre foi uma pessoa que eu sempre tive muita, assim, tive muita inspiração, sempre visava, assim, muito. Ela sempre foi uma figura de peso pra mim. E ela já me levou em audiências, ela já me levou em vários locais onde o advogado atua. Eu viro e mexe, vou no escritório dela e eu gosto daquilo que ela Bom, faz. Você tem identidade com isso? Eu tenho muita que identidade. O nosso outro convidado é o Jean. Jean, você estuda onde, Jean? Estudo no Instituto Federal atualmente. O que você faz lá? Eu faço curso técnico de redes de computadores. Ah, é? É bem complicado. Esse curso técnico tem quanto tempo de duração? Duração de 3 anos, só que é meio período. Tá. E é intenso pra gente, porque fica sobrecarregado. Porque é ensino médio de manhã e curso técnico à tarde. Ah, você faz o ensino médio também? Sim, sim. Você faz aonde? Eu faço ensino médio no Nicola Mastrocola. No Nicola. Isso. E faz o curso técnico depois do almoço? Isso, aham. Tá. E você tem alguma perspectiva? Você vai fazer algum curso superior? Então, eu pretendo fazer imagem e som na UFSCar, ou prestar publicidade e propaganda aqui em Catanduva mesmo, ou quem sabe em outro lugar, né? Tipo São Paulo. Só que por enquanto eu tô pensando baixo, porque eu sei que quando a gente faz 18 anos é muita responsabilidade aqui em cima da gente, a gente tem que fazer muitas escolhas na nossa vida. Mas você não tem 18 anos, você tem 17. Não, tem 17 ainda, mas né? ano que vem... Mas tá caminhando. Tô caminhando. É. Aí sempre fui apaixonado por essa parte, tipo fotografia, de falar com o público, essas coisas. Por mais que eu fico nervoso, eu amo fazer isso. Que bom, que bom. E a Evelyn? Obrigada pelo convite. Imagina. Ano passado eu me formei em técnico em química no Instituto Federal também. E esse ano eu estou fazendo biomedicina na FIPA. Tá. Mas eu estudei no Nicola também, junto com o Jean, e eu sei que não é fácil e que os jovens têm muitos, muitos sonhos. E eu também acho que, pelo fato da escola pública ser meio um pouco precarizada, tipo, é muito complicado a gente prestar um vestibular, porque a gente não está preparado quando a gente sai, principalmente a escola pública. E eu também tinha muitos sonhos, mas agora eu tô caminhando na FIPA, na biomedicina, que é o que eu amo. Eu tô amando o curso. Vai ao encontro daquilo que você estava esperando? Sim, eu sempre quis fazer biomedicina. E assim, é um sonho para mim, sabe? Apesar de não ser uma faculdade pública, enfim, é o que eu quero. Mas deixa eu te perguntar outra coisa. O fato de você vir de escola pública, você sentiu muita dificuldade para você pensar na perspectiva de entrar numa escola, por exemplo, numa UFSCar, numa USP, numa Unesp? Como é que você... Com certeza, eu senti muita dificuldade, porque a gente não é preparado para prestar esse tipo de concurso, sabe? A gente não é preparado para fazer um Enem, a gente não é preparado para... Mas nem o Enem, você acha? Não é preparado, não é preparado. A escola pública, infelizmente, não é preparado. A gente não tem toda a matéria, todo o conteúdo que a gente deveria ter. Porque quando a gente chega no Enem, a gente se frustra. É frustrante, sabe, pra gente. Porque a gente vê, coisa que a gente nunca viu, sabe? É bem complicado. Então, você tem que estudar por fora muitas e muitas coisas para você poder passar. Você tem que se esforçar ao máximo. O esforço tem que ser grande. Tem que ser muito grande o esforço. Você concorda com ela, Mariana? Concordo, Você sim. também veio da escola pública? Sim, eu sou de Norá, eu estudei cura também do Nicola. Põe mais pertinho o microfone. Estudei cura também do Nicola e é bem difícil mesmo, assim, sabe? A gente vê que a dificuldade é maior. A gente chega na prova e fala, o que é isso, entendeu? É uma coisa bem complicada pra gente. Você acha que tem muitos conteúdos que poderiam ser dados e que acabam não Sim, não poderia, conseguindo... sabe, mais assim, aprofundado, explicado, porque tem conteúdo que a gente sabe, mas tem que a gente nunca viu. A gente fica meio perdido, assim, sabe? Mas mesmo assim você constrói uma perspectiva de futuro aí, você quer prestar uma faculdade? Sim, pretendo, sim. E você tem ideia do que você quer fazer? Biomedicina também. Biomedicina Isso. também? Vai seguir o mesmo que a Evelyn? Isso. Que bom, você está influenciando ela, hein? Não está? Que bom. O que você acha desse... Você viu que tem diferenças gritantes aqui entre a escola privada, né, e a escola pública. Eu ainda estava numa outra escola particular hoje, pela manhã, e estava exatamente conversando isso. Quer dizer, não se trata de concorrer as duas, mas elas deveriam se somar. E, infelizmente, hoje a gente tem uma precarização, como a Evelyn colocou, enorme na escola pública. Exato. Infelizmente, isso é um reflexo da nossa sociedade. Existe um abismo social, e que não vem de agora, isso vem desde a época colonial. Né? Existe um abismo entre vamos dizer assim, as classes. Infelizmente,
a educação também faz parte dessa engrenagem de consumo. E se você, como cidadão, não tem condições de fazer parte dessa engrenagem, você fica à mercê daquilo que o Estado te oferece. E nós sabemos que, infelizmente, a história do Brasil está aí para nos contar, a educação nunca foi uma prioridade na nossa sociedade. Nunca foi. E esse abismo, então, vai ficando cada vez mais profundo. Cada vez a gente acaba tendo cada vez maiores dificuldades para ultrapassar esses limites. É evidente, em qualquer país de primeiro mundo, a primeira preocupação é em educação. Por quê? Para que todos, dentro de um universo social, tenham as mesmas possibilidades. Não vamos entrar aqui naquela conversa que hoje em dia é corriqueira, esse fla-flu político, mas é evidente que existe uma dificuldade daqueles que são mais pobres em terem uma ascensão através da educação. Inclusive a concentração de renda no Brasil, semana passada saiu uma matéria eu não me lembro qual foi, se foi na Folha, onde seis pessoas, 3 deles donos da Ambev, que é a indústria da cerveja, mais o José Hermílio de Moraes, do Grupo Votorantim, mais o José Safra, que é dono do Banco Safra, e eu não me lembro o 6º nome. Os 6 têm mais do que, somadas, eles têm mais do que 100 milhões de brasileiros. Então, não se trata aqui de querer que todos fossem iguais. Esse mundo é uma utopia, dificilmente vai existir. Mas, pelo menos, que pudéssemos reduzir a renda essa concentração absurda. Você não acha que isso prejudica a vida das pessoas? Muito, principalmente na questão da educação, isso dificulta muito a pessoa. Como entrar no Enem, isso deveria ser uma coisa onde todos, se é o Exame Nacional do Ensino Médio, todos deveriam ter a mesma condição de entrar. Uma base curricular. Exatamente. E o Brasil, ele é um país rico com a população pobre. Porque, como você mesmo disse, Beth, aqui no Brasil, a gente tem muitas pessoas com muito dinheiro e sobra muito pouco para o resto. Exato. Fica como se fosse uma esmola para o resto. Exato. Então, isso prejudica na educação, e principalmente na educação de base, que é uma coisa essencial. Por exemplo, eu conheço um amigo meu, ele foi professor no Paulo de Lima, se eu não me engano. E ele chegou lá muito animado para dar aula, ele é um senhor já muito experiente nesse tipo de assunto em inglês, e ele queria dar uma aula muito dinâmica, só que o pessoal de lá não estava interessado. Por quê? Porque já vem com aquela educação de base tão ruim que você, quando chega no ensino médio, você não tem nada. Então, você tem que criar as crianças muito bem também. Desde lá, quando ela nasce, entrar na escolinha, para ela chegar um adolescente com uma cabeça diferente das outras pessoas. Justo. É exatamente isso. O que você acha dessa disparidade de renda que nós temos no Brasil, onde muitos têm pouquíssimo e muitos poucos têm muito, né? A questão que o Candinho mencionou da educação ser um comércio hoje em dia, eu pensei assim, quando ela falou do negócio do Enem. Se a gente estuda muito, a gente tem um material bom, a gente já não se sente assim tão preparado quando chega na prova, imagina aqueles que não tem nada, ou aqueles que não consegue, quando chega, fala assim, puxa vida, mas está caindo essa matéria, mas eu nunca vi essa matéria na minha frente. Eu nunca vi, né? Isso já deve ser um choque muito gritante. E ainda mais agora a questão de que a VUNESP, que vai começar a fazer o Enem, tem um grande medo do exame ficar ainda mais difícil, então vai ficar ainda mais elitizado, o Enem vai deixar de ser uma coisa nacional, para se tornar um comércio também, um comércio que nem os outros. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro dessa lógica que nós estamos aqui discutindo, o que você acha, por exemplo, das cotas, né? Que eu acho que é um assunto importante. Porque se você, como ela colocou, e ele também, tanto a Gabriela quanto o Juliano, se você tem essa diferença de renda e se você não consegue oferecer um conteúdo programático igual da escola privada para a escola pública, portanto, esse aluno que chega na escola pública para prestar o mesmo concurso que o que vem da escola, ele está com déficit de aprendizagem,
certo? Sim. E o que você acha das cotas oferecidas, que já vêm sido adotadas há já alguns anos pelo governo? Eu acho que as cotas são importantes, porque, tipo, algumas pessoas falam que, tipo, só porque um negro ele tem cota, quer dizer que ele não consegue. Mas acho que não é isso. Acho que pelo fato, tipo, da sociedade falar que o negro é favelado e que o negro está na periferia, a sociedade julga ele como incapaz. Só que não, o negro quer mostrar que ele é tão capaz quanto as outras pessoas. E ter cota na universidade meio que incentiva as pessoas a prestarem vestibular, assim, estudarem mais essas coisas. Tipo, falando sobre a língua, a Evelyn falou. Não é que a escola pública tem material ruim ou tem material bom. É que a gente, muitas vezes, não tem tempo de ver todo aquele assunto no ano inteiro. Porque, por exemplo, na escola onde eu estudo, no terceiro ano, como é integrado com o ensino técnico, foram cortadas as aulas de artes e as aulas de biologia. E a gente só tem 2 aulas por semana de cada matéria. Você acha? E 2 aulas por semana não dá para aprender em matemática o que demoraria 4 aulas. Claro. E fica muito corrido para a gente, as provas ficam sobrecarregadas. Muitas vezes a gente não consegue aprender nem metade do que a gente estava previsto para aprender o ano inteiro. Entendi. Não consegue atender o conteúdo, né? Isso, não Quer consegue dizer, atender. o que planejou não deu. Sim, porque é muita pouca aula, gente. Exato. Essa questão das cotas, o que você pensa a esse respeito? Eu sou muito a favor das cotas, sou 100% a favor das cotas. Porque eu acho que a gente não tem que julgar uma realidade que a gente não vive. Por exemplo, a gente, tipo assim, eu sou negra, mas eu tive condições, tipo, as minhas condições não foram as mesmas de um negro que mora em uma periferia de São Paulo, Rio de Janeiro. É totalmente diferente. Ele não teve o ensino básico, assim, sabe? Para ele conseguir entrar em uma universidade. É totalmente diferente. Então, eu não julgo e eu acho que tem sim que ter as cotas, porque é muito importante para aquela pessoa poder crescer na vida dela. Porque se ela não tem incentivo, se ela não tem cota, se ela já não tem ensino básico, como que ela pode entrar? Não tem como. Outro dia, um outro estudo, passa para Mariana, um outro estudo também trouxe que alunos que entraram com cotas, diferentemente do que se preconizava, de que as cotas poderiam deixar os alunos mais preguiçosos, ou que caiu do céu, acomodados. Pelo contrário, os estudos que fizeram com alunos que já estavam bem avançados nos cursos, nos últimos anos do curso que eles escolheram, o desempenho deles era um desempenho muito acima do normal. Você crê nisso tudo? Você acha que isso é realmente importante? Sim, claro, eu acho que sim. Por exemplo, se a gente tem uma cota, fala assim, para você estudar, você tem que ir lá, você tem prática de estudar. Porque não é fácil você passar uma universidade pública e depois ficar, tipo, no bem bom. Eu acho que todo mundo que tem vontade de estudar, de ter uma universidade boa, tem que aproveitar. Porque, hoje em dia, é tudo na base do estudo. Você não é ninguém sem ter estudo ou educação na sua vida. Então, você tem vontade de dar estudo, independente de que seja pública ou particular, a gente tem que ir atrás. Porque, fala assim, a pública não dá o ensino completo. Você acha que o estudo realmente é uma grande oportunidade que se tem para poder ter uma vida mais digna? A base do ser humano hoje é a educação e o estudo. Eu acho assim, que se a escola pública não dá totalmente para você, corre atrás, porque nós temos a oportunidade de correr atrás. A gente tem internet, a gente tem tecnologia, a gente tem tudo hoje em dia, sabe? Se a gente quiser, a gente pode ter tudo. Sua escola tem internet? A minha escola tem a sala, mas não funciona a internet. Tem só a sala. Mas não funciona mas a internet. Agora não funciona. Tem uma coisa ou falta ou não. Sim. Tá. Na escola de vocês tem internet? Tem sim. Tem a sala de informática que está sendo reformada, inclusive. Mas não tem Wi-Fi livre ainda? O Wi-Fi livre eles não liberam, senão ficar mexendo no celular no meio da aula, né? Você sabe que tem uma proposta que é muito polêmica do secretário estadual de Educação, no sentido de permitir um projeto que está na Assembleia, permitir que as escolas passem a ter o uso liberado de celular na sala de aula. Não é liberado para você conversar com um amigo, mandar pelo Face, pelo Zap, etc. Mas liberado no sentido de ser um instrumento importante para o processo de aprendizagem. Você acha isso? Só para encerrar esse bloco. Beth, nós, como sociedade, nós caminhamos em direção ao progresso. Isso é natural. Se a gente pensar que lá na Grécia Antiga, alguns filósofos eram contra alfabetizar as pessoas, e nós vimos que eles estavam errados,
Depois, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, Gutenberg inventa a imprensa e muitos copistas serão contra os materiais impressos. Então a tecnologia é algo que é presente, não vai voltar atrás. É inexorável. Acabou. O que nós, como educadores, precisamos entender é como utilizar essa ferramenta tão rica dentro da sala de aula. Porque, veja, eu fui um aluno de escola pública, eu sempre estudei em escola pública, lá no Paulo de Lima Correia. E quando meu professor me pediu um trabalho, eu tinha que sair de casa, ir lá na biblioteca municipal, pegar a Barça, pesquisar. Era mais difícil, né? Mas eram as ferramentas que nós tínhamos. Hoje, as pessoas têm a informação literalmente na ponta dos dedos. O que nós precisamos é saber direcionar essa ferramenta para que ela seja utilizada com responsabilidade e riqueza dentro da sala de aula. Ela possa agregar novas informações, né? Novos conhecimentos. Nós precisamos desenvolver algo que vai unir a sala de aula, a presença do professor, o professor capacitado, o professor sabendo orientar o aluno a utilizar essa ferramenta tão mágica que é a tecnologia. Você queria falar? Sim, Pode posso comentar um negócio? Claro. Na verdade, a questão dos celulares, dos Wi-Fi que você falou, já acontece, as pessoas já mexem no celular durante a sala de aula, muitas vezes para pesquisa mesmo, eu mesma às vezes pego o celular para pesquisar alguma coisa, uma coisa que o Candinho fala, ou que algum outro professor fala, então já acontece. O projeto de lei que está lá na Assembleia, ou mesmo o que acho que saiu em 2010, que proíbe o uso de celulares, ele não é uma lei válida que acontece nas escolas, porque não tem uma fiscalização do governo em relação a isso. Claro. Acontece, então, como o Candinho falou, devia usar esses meios de uma maneira de nos ajudar. Você quer dizer que já está acontecendo, né? Com lei ou sem lei já está acontecendo. Sim, é normal isso. Então, para nos ajudar, permitir o uso, por exemplo, uma pesquisa, o Candinho comenta alguma revista, eu pesquiso, mesmo no intervalo entre as aulas. Isso já vai ajudar, já vai agregar um conhecimento e uma cultura muito maior. Bom, alguém quer mais falar alguma coisa sobre esse assunto? Então nós vamos pedir um intervalinho, porque nós precisamos fazê-lo, mas nós voltamos já já. Não saia daí, fique conosco. Planeta Surf, agora em novo endereço. Rua Bahia, número 259, no centro de Catanduva. Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, água mineral Palmares está em todos os lugares. Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares. Estamos de volta no nosso segundo bloco aqui no Colégio Nossa Senhora do Calvário, Colegião, no anfiteatro do colégio, com esse grupo de jovens e mais o professor Candinho, falando um pouco de assuntos que evidentemente dizem respeito à realidade deles, como vocês viram nesse primeiro bloco. E agora no segundo, eu queria falar um pouco, Candinho, da política.
da política enquanto o momento que a gente vive, né? De um momento de desencanto, de pedido de volta à ditadura, pessoas querendo refutando a democracia, num processo mesmo de deslegitimização da política, né? Como se ela não fizesse mais parte da vida das pessoas e além do desencanto, as pessoas elas não acreditam mais, né? Boa parte do eleitorado, do cidadão, já não acredita mais. Como é que você está vendo esse momento? Infelizmente, essa falta de perspectiva que foi se criando dentro da sociedade fez com que surgissem essas ideias que você acabou de colocar, como, por exemplo, grupos que pretendem limitar os direitos civis e a democracia. Eu costumo dizer que é sempre melhor você viver na pior das democracias do que na melhor das ditaduras. Concordo. A liberdade nós conseguimos a um preço muito caro. Foi muito difícil nós chegarmos até esse momento. Tempos atrás, nós não poderíamos aqui, nesse debate, dar a opinião, se expressar de forma livre. Nós não teríamos, na sociedade brasileira, esse debate que existe hoje entre diferentes ideias políticas, porque se eu quero que todo mundo concorde com a minha ideia política, isso não é democracia, isso é uma ditadura. Então o que eu percebo é o seguinte: infelizmente a sociedade, ela desacreditou, passou a desacreditar na política, mas acontece o seguinte: nós, como seres sociais, nós temos que estabelecer um pacto. E esse pacto é um pacto político. É a política que vai determinar o que acontece ou não em nossa sociedade. Eu não posso fazer o que dá na minha telha, né? O prefeito, o presidente, o governador, ele não pode fazer a vontade dele, é a vontade da sociedade. Talvez o que esteja faltando para a gente seja um pouco mais da participação popular, de você decidir as coisas com conselhos participativos, com conselhos populares, porque fica muito concentrado, né? Tudo bem que as pessoas se elegem e elas têm o fórum, elas têm a representatividade para poder agir, porque elas foram eleitas para isso. Mas você não acha que ainda deveríamos acentuar, radicalizar um pouco mais nessa democracia? Exatamente, e o que aconteceu é justamente isso. Essa falta de perspectiva na política faz com que a sociedade se distancie dela. É comum a gente encontrar pessoas que eu não gosto de política. Eu não discuto. Política é coisa que não se discute. Não, política se discute. E nós vivemos uma sociedade que as pessoas acabam confundindo. Discutir política não é briga. Não é? Briga é o que alguns candidatos aí estão fazendo e aquilo é briga. Agora, a democracia se dá às bases da conversa, da troca de ideias, do diálogo. Exato. É assim que se constrói uma sociedade e eu digo sempre, não importa se você tem uma tendência mais à esquerda, não importa se você tem uma tendência mais à direita. O que importa é você, como cidadão, defender até o último momento as relações democráticas. O Juliano, que você pensa sobre esse momento aí, que a gente tem um presidente que foi vice e que está no poder, cheio de denúncias? Como é que você está vendo isso tudo? Você acha que essa reação que às vezes a gente está vendo na população, inclusive de pessoas que falam a respeito do Bolsonaro, por exemplo, né? Que é um cara duro, militar, etc., né? E que tem negado, o Bolsonaro é a negação de todas as conquistas que nós tivemos nos últimos 20 anos, não é? Como é que você está vendo isso? Acho que a frase que o Candinho falou agora, ela exemplifica tudo o que eu penso, que eu posso não concordar com o que nenhum daqui pensa, mas eu vou defender com a minha vida o seu direito de dizer. Porque a liberdade de expressão é o bem mais precioso que a gente tem, é o nosso direito de ir e vir. Então, por mais que nós temos um presidente que tecnicamente não seria democraticamente eleito, né? Sim, claro. Eu acho bem melhor do que um presidente que quer impor uma ditadura, quer impor suas ideias. E a gente vê isso muito em todos os lugares do mundo, não só aqui, como nos Estados Unidos, Donald Trump, e na França também, que tem a... Quase que a Maria Le Pen ganhou. Exatamente.
Na Alemanha, agora, exatamente. 13,5% dos eleitores alemães votaram no partido de extrema-direita. No final da Segunda Guerra isso não acontecia. Não acontecia. E não se trata nem de partido de extrema-direita, ele é um partido nazista, nazista mesmo. Eu acho que isso daí é uma consequência da globalização. Porque a gente está vendo que os povos estão se aproximando mais. Só que existem umas pessoas que elas não querem isso. Fica um pouco um desespero do que vai acontecer. Eu vou perder meu emprego para aquela pessoa. Ela vai misturar com a população. Então, acho que isso é um desespero de algumas pessoas do progresso da nossa civilização que está caminhando para um mundo mais coletivo. Sim. Então, mas ainda existem esses lados extremos que eles não querem isso. Sim. Mas isso é uma coisa que, para mim, acho que vai acabar com o tempo. A gente vai chegar num consenso onde todos vão se Essa aceitar. globalização pode implicar, inclusive, numa globalização de povos mesmo. Sim, sim. Não só da economia. Exatamente, uma globalização onde as pessoas podem viver... Eu não sou argentina, eu sou brasileira, eu sou um cidadão do mundo. Justo. Então, justo, exatamente. Justo. O que você, por exemplo, o que eu sinto que nós estamos vivendo, eu tenho me debatido muito com isso, e tenho inclusive trabalhado nesse sentido, que eu percebo que há um ódio maior hoje, né? Parece que as pessoas, se eu penso de um jeito, outro pensa de outro, é como nós virássemos inimigos. E as coisas não deveriam ser assim, né? Essa questão dos migrantes, que ele está falando, dos imigrantes, que ele está falando também, esses dias aqui no Brasil, uns sírios sofreram violência, foram agredidos, coisa que a gente não tem aqui, né? Os senegaleses que também têm vindo, os haitianos que também têm vindo, né, para o Brasil, e a gente percebe que há há grupos, né? Ainda bem que eles são minoritários, não é? Que estão querendo ter uma postura muito intolerante, né? Na minha percepção, o ódio ele é principalmente derivado do medo. Então, as pessoas não estão sentindo ódio, elas estão sentindo muito medo. A questão dos nacionalismos também, como o Juliano e o Candinho comentaram, as pessoas se identificam apenas com um tipo de outra pessoa. Tipo, um catanduvense só se identifica com o catanduvense. Se vem uma outra pessoa de uma outra nação, um sírio mesmo, na Europa, essa pessoa, ela não é como eu, ela é diferente de mim, um negro, um gay mesmo, uma pessoa que é diferente de mim, a pessoa não vê o conteúdo, pessoa, né? Se ela é boa, se ela não é boa. Ela é julgada um pouco pela sua aparência, né? Sim, sim. E a raça. As pessoas acham que tem várias raças. A raça humana é apenas uma. E tem as várias diferenças partindo disso. Só que é só a raça humana. Aí tem os negros, os brancos, e a própria biologia explica que a diferença é mínima entre essas pessoas. A diferença que nós vemos é muito grande, mas a diferença realmente, biologicamente falando, é muito pequena. É inexistente. É tudo fruto do social, da história mesmo. É claro, por exemplo, os negros têm um tipo de doença, eles podem ter uma doença chamada anemia calciforme. É uma doença que é oriunda dos negros. Os japoneses, por exemplo, eles têm uma incidência de câncer de estômago maior do que em qualquer outro lugar do mundo. Tanto é verdade que a endoscopia foi desenvolvida no Japão, né? Os árabes, como eu sou descendente de árabe, temos uma tendência para ter colesterol, porque a comida é muito proteica. Tem uma série de diferenças nesse aspecto. Italiana, né? O pessoal que vivia no Mediterrâneo, então, devido a essa alimentação, então eles desenvolveram um tipo de anemia. Exatamente. O pessoal chama de anemia italiana. Exatamente, pode falar. Só concluindo o que ela falou, o ser humano, ele é um ser tribal. A gente somos primatas, então nós somos seres tribais. Então a gente tende a defender a nossa tribo, o que mais se aparenta a nós. Então, por exemplo, isso você vê, por exemplo, no futebol brasileiro. Aquela pessoa, ela acaba matando pelaquela tribo dele, pelo time. Então isso é um absurdo. Exatamente, a gente está se aproximando dos animais. Isso é um traço da nossa evolução. Justo. Uma necessidade de se encontrar, uma necessidade tão grande de se encontrar que você acaba se perdendo diante de tudo. Você concorda com essa tese de que a gente tem, de fato, vivido um momento, né? Do ponto de vista de perder a nossa racionalidade, a nossa civilidade em determinados momentos e tendo atitudes muito
muito ruins, né? Muito grosseiras, muito agressivas, muito truculentas, inclusive, né? Sim, Beth, eu concordo. Até porque, tipo, o homem mais poderoso do mundo, ano passado, era um negro. Agora, hoje, já é um homem conservador, de extrema direita. Justo. Aí, tipo, agora eles estão querendo implantar um cara conservador no Brasil também. Agora, eu pergunto pra vocês, vocês acham mesmo que a gente precisa mesmo de um conservador no comando? A gente evoluiu tanto nessa última década que a gente vai voltar para trás mesmo? Tipo, em 1990, a OMS desconsiderou a homossexualidade como doença. Agora, hoje em dia, no Brasil, ela já está sendo tratada como doença. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente avançou, a gente deu um imenso passo para trás, entendeu? Aí, tipo, agora eles querem colocar um conservador no comando do Brasil. O povo brasileiro já meio que, tipo, já foi meio educado com machismo, com racismo. Agora vai colocar um cara desse nível para governar o Brasil? O Brasil não está nos seus melhores momentos. Agora vai do ponto de vista da economia. Sim. Já estamos vivendo um momento muito já difícil, né? Muito difícil. Aí vai piorar mais as coisas ainda? Da política. Você acha que o melhor mesmo seria a gente ter, passa para Evelyn, o melhor mesmo a gente ter um processo democrático e, preferencialmente, que nós não tivéssemos nenhuma decisão que radicalizasse, nem de um lado nem de um outro. Sim. Eu acho que, na verdade, o que está faltando é compaixão, é se colocar no lugar do outro, empatia, sabe? Porque não é porque o outro é diferente, tipo, eu sou negra e a Mariana é branca, não é por causa disso que ela desfaz de mim. Se ela tivesse um pouquinho de empatia, ela iria ver que nós somos iguais, entendeu? Que não tem nada de errado comigo, que não tem nada de errado com o Jean, que não tem nada de errado com ninguém aqui. O que está faltando é compaixão. Eu acredito nisso. Sabe, quem tem mais poder não fica pensando nos pobres, entendeu? A pessoa, para ele não importa se a pessoa está passando fome, se a pessoa tá dormindo na chuva, não importa para ele. O que importa é o dinheiro dele, é o poder dele. Então a gente tem que mudar isso o mais rápido possível e é o povo que pode mudar isso. Não são eles, é o povo. Se o povo se unir, as coisas melhoram. Só que o povo, infelizmente, vive do senso comum. É muito complicado você encontrar uma pessoa que pense dessa forma que nós estamos falando. É muito difícil. Principalmente os mais velhos, entendeu? Porque eles não conseguem entender o que está acontecendo e eles não enxergam que eles têm poder para mudar as coisas. E aí o fato dela, o que ela está falando, Mariana, é que as pessoas têm dificuldade de visualizar isso. Talvez isso é que nos coloque numa situação ainda mais difícil, porque a reação que a gente espera que a população possa ter, essa reação não vem. Não é? Fica muito em cima de grupos que se atacam, mas não vem uma reação de indignação diante de tudo que nós estamos vivendo, você não acha? Sim, eu concordo. Por exemplo, o mundo está assim, eu sou o centro do mundo e você não pode opinar. Eu tenho uma, tipo assim, se eu acredito numa coisa, a senhora não pode opinar porque eu sou a certa. E, tipo, minha mãe é de uma década um pouquinho, né? E para ela também, se eu falo assim, hoje, mãe, você tem o direito, você tem o poder, você pode. Ela fala assim, não, eu não posso, eu não estou no poder. Porque é bem complicado, porque antigamente era isso, eles impunham e você tem que colocar e seguir o que eles estão mandando. E hoje, nós jovens, todo mundo está vindo eu acredito no jovem, está vindo uma revolução muito grande. Porque os jovens de hoje em dia estão muito mais a fim de, não, eu vou mudar, eu quero um país justo. Você acha que o movimento dos estudantes, hoje nós temos várias entidades que representam estudantes. Nós temos a União Nacional dos Estudantes, a União Estadual dos Estudantes, a União Paulista dos Estudantes, a União Brasileira dos Estudantes. Você acha que eles de fato representam? E você acha que eles são hoje, ou isso acaba não chegando, por exemplo, até os estudantes aqui do Colégio Nossa Senhora do Calvário, até os estudantes da FIPA, até os estudantes do Instituto Federal ou do Dinorá, tem essa dificuldade, tem uma barreira? Ou essas entidades poderiam também contribuir no sentido de trazer mais pessoas para pensar a esse respeito? Sim, é bem complicado. Por exemplo, até ano retrasado, eu não sabia do tanto que eu poderia mudar, entendeu? Aí eu comecei a ver uns jovens, falei assim, comecei a me interessar. Eu conheci a Evelyn num grupo de jovens, de gente no Força Política, essas coisas. Aí eu falei assim, peraí, a gente pode fazer isso? Por que outra pessoa não pode saber e fazer isso? E eu acho que nós jovens que estamos aqui, a gente falou assim, Pedro, você pode fazer isso? Porque se eu pude, você também pode. É como se fosse uma comunicação entre todo mundo. Se eu faço parte, eu posso te mostrar que todo mundo pode fazer. Eu estava falando aqui com
o Juliano, nós estávamos comentando, ontem aconteceu foi no domingo, né? Essa questão do MAM, Museu de Arte Moderna. Foi no final de semana. Foi, queria que você falasse um pouco. Foi no final de semana, pra gente, porque eu acho que tudo faz parte desse momento que a gente está vivendo. Essa não é a primeira vez, quer dizer, nós tivemos uma exposição do Santander lá em Porto Alegre, que foi também violentamente reprimida por pessoas que não concordavam com aquela arte, com aquele tipo de expressão. Nós tivemos agora no MAM uma outra exposição também polêmica e que também gerou reações por parte de alguns grupos, e a gente estava comentando isso no intervalo aqui. E eu queria que você falasse um pouco a esse respeito, Candinho. Bom, eu acredito que a arte não deve conviver com a censura. A arte e censura são duas combinações que não dão certo. Nunca deram. Nunca deram. Só na ditadura. E mesmo assim não dava, né? Mesmo assim não dava. Era uma coisa muito estranha. Reprimida, né? E eu penso da seguinte maneira: quando tem uma exposição, quando tem algum evento que choca o público, esse público pode ou não consumir aquela arte, mas jamais pedir o seu fim. Eu estava vendo uma entrevista do Mário Sérgio Cortella sobre a exposição do Santander, e ele vira e fala o seguinte: vai quem quer. Exato. Não é? Vai quem quer. E eu queria só ouvir tua opinião, que nós tínhamos falado no intervalo e você fez algum comentário a respeito. O primeiro momento, quando eu vi, me chocou um pouco. Mas a arte, principalmente isso que aconteceu, tem uma série de interpretações. Tem até um quadro que eu vi que pode ser a interpretação de uma pedofilia, pode ser um bebê morto, um bebê na hora do nascimento. Isso é interpretativo. Porque a arte é o olhar. Também, exatamente, né? É o olhar. Principalmente a arte moderna vem ainda mais rompendo com a ideia de uma coisa certa ali, certo? Então, me chocou um pouco, sim, e eu acho que deveria ter uma classificação, porque acho que não é um meio para todos os tipos de pessoas. Eu acho que crianças não deveriam ter participado daquele tipo de evento, ainda que eu acho que não deve ser censurado para as pessoas que têm já uma certa idade, pode, e sim, só que a crianças eu acho que ficou meio... até porque nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que estabelece alguns limites, e a gente não pode também... da mesma forma que essa foi uma lei que muitos de nós, militantes na causa da criança e do adolescente, lutamos para tê-la, a gente não pode também agora violar o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? Infelizmente, o que a gente percebe é que essa mesma guinada, o pessoal fala muito sobre conservadorismo, extrema-direita, essa mesma guinada que a política deu em sentido direita, o comportamento também. Foi a arte, a ideia de costume, de moral. Então, por isso que ultimamente a gente vê essas discussões com referência à legitimidade do casamento homoafetivo, né? A legitimidade das questões de gênero. Justo. Eu sinceramente, eu cheguei que eu imaginava que nós havíamos chegado numa situação da sociedade brasileira onde esses assuntos já estivessem superados. Mas né? não, voltaram todo. É um ciclo, né? É a coisa cíclica. Só para terminar, eu acho que toda liberdade tem que ter uma consciência. Hoje a gente vive num tempo de muita liberdade. A gente pode vir... Mas a gente tem que ter essa consciência do que eu posso fazer. A gente tem um contrato. A gente não pode sair por aí fazendo o que quer. Onde os meus direitos acabam, os seus começam. Claro. Então a gente tem que ter essa consciência para usar a liberdade do modo correto, que não afete ninguém. Sem dúvida. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Então vai, que nós vamos pedir um intervalo já. Então, eu queria fazer uma pergunta para você. Quando você vê um filme, tipo, você vê o nome do filme, você vai no cinema direto só vendo o nome do filme ou você procura alguma coisa sobre o filme? Não, procura alguma coisa sobre o filme. Muitas vezes você procura alguma coisa sobre o filme. Claro. Agora, se você está pensando... Pelo menos ver a sinopse do filme. Pelo menos isso. Agora, se você está pensando no museu, você vai ver alguma coisa sobre o museu, vai ver que exposição tem lá, né? Então, cabe ao pai dessa criança, caberia a ele, quer dizer, pesquisar um pouco sobre os tipos de arte que ia ter no museu. Se ia ter nudismo, se não ia ter... Justo. E ter sua própria consciência. Se ia ter nudismo, então não vou levar minha filha. Ou senão eu nem vou para outra coisa. Justo. Porque levar uma criança num lugar onde tem nudismo,
é complicado. Porque a criança, eu acho que a criança não tem que ter esse contato com órgão sexual logo agora, ou essa coisa sexual agora. As crianças têm que se divertir, ela tem que brincar, tem que aproveitar ao máximo a infância dela, porque a infância vai passar num piscar de olhos. E logo, logo ela vai estar aí trabalhando, vai estar aí fazendo parte da vida igual a gente. Muito bem. É toda a opinião. Claro, pode. Eu concordo com essa questão da classificação e principalmente com o que ele falou de pesquisar sobre tudo. Só que eu também penso, eu vi muitas reportagens sobre tá acabando com a inocência dessas crianças, levando elas. Não é bem assim, eu discordo dessa parte, porque eu acho assim, um pai que, beleza, leva a criança numa exposição é um exagero de uma liberdade um pouco demais, só que também ela não vai perder, porque ela não vai entender o que tá, a verdadeira noção daquilo. Nós estudamos em arte... Porque ela não tem malícia. Exatamente. Nós estudamos em arte muito aquela questão do... A gente estuda Renascimento desde o primeiro ano. Primeiro ano a gente já vê os quadros, Mona Lisa, a gente já nasce meio que conhecendo. E a gente não conhece a fundo a história daquele quadro. A gente vai conhecer quando a gente vai amadurecendo, ganhando um pouco de malícia. Então essas crianças, elas estavam se divertindo. Foi um erro mais dos pais do que uma própria questão das crianças. Se os pais permitiram essa liberdade, eu acho que não é a gente, não é qualquer um que pode condenar. Muito bem, tá. Eles têm personalidade, vocês estão reparando, todos aqui, né? Mas nós temos que fazer um intervalo para vir aqui para o nosso último bloco desse programa tão surpreendente que a gente faz com essa juventude de 16, 17, 18 anos e que sabem o que querem, viu? E de 40 nós voltamos, também. E de 40 também. 39. Nós voltamos num minutinho. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. Você conhece o Paulo Zulu modelo, como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar.
Voltamos aqui para o nosso derradeiro bloco, para finalizar esse programa. E eu queria perguntar aqui para você, Evelyn, quais os sonhos que você tem na vida aí? Revolução? Tô brincando. Não, na verdade eu tenho mesmo. Mas os meus principais sonhos é me formar na faculdade, conseguir passar no concurso que eu sonho. Qual que é o concurso? De perícia, perito criminal. Enfim, esses são os meus sonhos principais, assim. Esses são sonhos individuais? Sim, esses são os meus sonhos individuais. E do ponto de vista do coletivo, o que você gostaria de ter no seu país, na sua cidade, no seu estado, enfim, no mundo como um todo? Bom, a gente já viu que o Brasil precisa melhorar em muito, né? Muito mesmo. Assim, seria o meu sonho se eu não visse mais nenhuma pessoa passando fome. Eu acho que isso é o principal, sabe? E tem condições, o Brasil tem condições. Só que os bens não são divididos da maneira correta. Igualitariamente. Igualitariamente. Assim, como a gente viu, tem uma pessoa que tem muito, muito, exageradamente. Tem uma pessoa que não tem nada. Então, é uma coisa, assim, muito discrepante. É muito discrepante essa divisão de bens e eu queria que isso mudasse muito, assim. Isso é o meu sonho. Que bom, que bom. E você, Mariana? Você já pensou sobre os seus sonhos? Já pensei muito. E o meu sonho... Pessoal, inclusive, também, Sim, né? pessoal. Eu quero crescer muito ainda. Evoluir como ser humano, que preciso. Todos nós precisamos. Me formar, ter o meu emprego dos meus sonhos. E o meu sonho é o mesmo do que o da Evelyn, sabe? Viver num Brasil sem desigualdade, sem, sabe, a paz, no amor, porque nós, o brasileiro, todo mundo tem, sabe? Todo mundo tem aquele no fundinho uma compaixão, sabe? Basta expor para fora, porque todo mundo tem capacidade de mudar. Se eu posso evoluir, a senhora pode, ele pode, e viver em paz, sabe? Sem guerra, sem... Um mundo mais justo. Sim. Um mundo mais justo sobre todos os aspectos, todos né? os aspectos. Né? O aspecto de gênero, Sim. O aspecto racial, né? A gente promover as inclusões dos mais pobres, dos índios, das comunidades quilombolas, tudo que a gente vem perdendo, né, Candinho? E você? Só concluindo, claro. Só concluindo, em um mundo sem preconceito, porque o preconceito ele mata, ele destrói, a violência é muito grande e assim, tá demais. Na verdade não deveria nem existir, mas como existe, também da mesma forma que a questão da fome é discrepante, a questão do preconceito é discrepante. Realmente, um mundo sem preconceito, o que mata não é, às vezes, é o próprio preconceito da pessoa, exatamente. né? Vamos lá. E você? Bom, meu sonho, assim, é que eu seja... É que eu tenha sucesso, basicamente. Que eu consiga realizar meu sonho. Claro. Sucesso, assim, na minha carreira profissional. Sucesso na minha carreira profissional. Claro que sim. Com certeza terá. E que eu consiga terminar minha faculdade. E que eu consiga entrar nela, principalmente. E também eu sonho que um dia a gente não precisa estar aqui conversando sobre preconceito, conversando sobre identidade de gênero, conversando sobre política e sobre o futuro do Brasil. Eu sonho para que um dia a gente não tenha mais que ter medo de sair na rua e não voltar a viver em casa. E que essas coisas sejam garantidas, né? Que essas coisas sejam garantidas. E que a gente tenha... Que a gente nasça sabendo que a gente vai viver uma vida boa e morrer sem que não seja por um assassinato ou uma bala perdida, quem sabe. Ou de uma forma estúpida. Exatamente. Né? Quem curte a vida. Que interrompa a infância, que interrompa uma adolescência, uma juventude. Exatamente. Muito bem. Muito bem. E você, Gabriela? Eu penso muito sobre os meus sonhos, mas a questão que ela falou da evolução, eu penso muito na evolução espiritual. Eu ainda estou caminhando nesse percurso, mas eu acho que o meu maior sonho é mesmo me evoluir espiritualmente e depois pensar nas coisas materiais, ingressar na faculdade com certeza está entre os sonhos. Claro. Eu também, o Candinho principalmente sabe, eu também gosto muito de escrever, de livros mesmo. Eu tenho, inclusive, algumas coisas escritas. E eu tenho um sonho de publicar alguma coisa. Uma futura escritora, ou não é? Então, quem sabe? Tenho essa vontade de publicar também, de fazer debates, esse tipo de coisa. Pessoas como a Emma Watson, a Malala Yousafzai,
são grandes personalidades que me inspiram muito. Elas são pessoas que eu viso ser, afinal, depois de uma faculdade, depois desse caminho a ser trilhado. Claro, tem condições para isso. É ou não é? É. E você? Meu primeiro Juliano? sonho também é minha evolução espiritual, muito importante para mim. E acho que eu quero, um dia que eu morrer, eu quero pensar que eu ajudei o máximo de pessoas possíveis. Eu quero sair daqui, desse mundo, sabendo que eu fiz a diferença, nem que for com o meu próximo, pessoas da minha família, da minha cidade. Acho que isso é muito importante para mim, porque, além disso, como diz o Martin Luther King, meu sonho é viver num mundo onde meu filho, lá no futuro, não seja julgado pela cor da pele, mas sim pelo seu caráter. Então eu gostaria que um dia a gente voltasse aqui e falar sobre essas questões, sobre a questão racial, sobre a questão da homofobia que existe muito no nosso país, como algo que já passou, algo distante, onde a gente fala, nossa, aquilo realmente acontecia, para a gente ver a nossa evolução. Muito bem. Candinho. Pô, maravilha escutar essa moçada com tanta ideia, tanto sonho. Muito, é restaurador. Exatamente. Né? Já, o que seria do mundo se não fossem as utopias, né? E a gente tem que se agarrar a essas ideias e eu espero sinceramente que a gente viva cada vez mais numa sociedade democrática. Eu acho que o mais importante de tudo é nós defendermos, acima de qualquer coisa, os princípios da democracia. Sem dúvida. Porque é somente com a democracia que será possível a realização de todos esses sonhos. Sem ela, pode ter certeza que todos os nossos sonhos serão podados como foram os de muitos que pereceram durante esses tempos tão tristes. Deixa eu fazer agora eu vou fazer que preciso de uma sugestão. Qual vai ser a trilha sonora que nós vamos pôr? Vamos cada um escolher aqui um cantor ou uma cantora da sua preferência para a gente dar para a gente colocar no decorrer do programa aí. O que você quer? Eu, Justin Timberlake. Você entendeu, né? Porque eu não conheço muito. Vai, vamos lá. Eu gosto da Whitney Houston. So I go, but I Whitney Houston. Nossa, poderosa, né? Ah, muito bem. Eu prefiro Shawn Mendes. Shawn Mendes? Shawn Mendes. Shawn Mendes? Shawn Mendes. Shawn Mendes. Você nunca viu ele, Beth? Não. Nunca ouviu ele, Beth? Não. Nossa. Ele é bonito, ele canta bem, Beth. Jura? Juro, ele canta então, bem. Então vocês me mostram, depois vocês me mostram no YouTube. I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Não tenho. Eu passo a minha vez. Passa a tua vez. E o Juliano? Eu acho que uma música do Legião Urbana, Tempo Perdido. Tempo Perdido. Favorita. Todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Então nós vamos pôr. Você tem alguma sugestão? Sim. Eu tenho talvez uma que resuma todos esses sonhos que vocês falaram, que é Imagine, do John Lennon. Do John Lennon. Então vocês vai ter trabalho para vocês. Vamos ver se vai dar tempo, hein? Pois não. Tem uma fala na minha peça, que é sobre preconceito, que ela diz assim: a pedra que mata o travesti, a corrente que escraviza o escravo, que escraviza o negro, e a mão que oprime a mulher não serão, Senhor, tão forte quanto o nosso amor. Enquanto o ódio vem construindo barreiras entre a gente que separa, o amor pode ir lá e pode destruir essa barreira. Então basta a gente se unir e com o amor a gente pode mudar o mundo inteiro, se quiser. Com certeza. Pode, claro. Tem uma da Pitty também, eu não lembro o nome, mas que fala, pois eu não volto pra cozinha, nem o negro pra senzala, nem... Eu não lembro...
nem o gay para o armário. É uma música também boa para todos esses temas. Só terminando também com uma frase que o Candinho falou uma vez numa palestra, que é: primeiro levaram os negros e eu não fiz nada. Isso. Depois levaram os operários, levaram os judeus, comunistas, e eu também não fiz nada. E agora estão me levando e já não tem ninguém para fazer nada por mim. Que lindo, que lindo, que lindo. Foi tão bom esse programa que nós vamos montar outro para poder conversar com os jovens, porque eles nos motivam, né? Eles estão muito atentos com o que está acontecendo. Isso aqui foi uma amostra de como as coisas estão, como eles têm muita convicção do que eles falam, né? Muito conhecimento. Às vezes a gente acha que o jovem hoje é alijado, é alienado, mas não é. Não é. Eles estão acompanhando tudo. Eles têm luz própria, eles têm crítica sobre as coisas, eles têm os seus questionamentos e eles parecem que sabem muito bem aonde eles querem chegar. E é importante que esse país possa dar essa oportunidade a eles. Não é dar, não. É direito deles terem oportunidades em tudo. No estudo, na vida pessoal, na vida afetiva, ter oportunidades no trabalho, e podermos, como a gente iniciou o nosso programa aqui, reduzir cada vez mais as desigualdades, não só econômicas, mas as sociais, as intelectuais, todas elas. Então eu agradeço demais a todos vocês, a todas. Foi muito bom ter feito esse programa, gostei demais. Candinho, obrigada. Nossa, mais uma vez. Agradeço a toda a direção aqui do Colégio Nossa Senhora do Calvário, que nos possibilitou esse espaço aqui, muito bom. E vocês fiquem aí com a programação da Nova TV. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência, pelo prestígio que vocês conferem ao lado com Beth. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos. Sees if you try, no hell below us, above us only sky.